Oi, Monique. Bom dia. E aí? Tudo bom? Beleza. É, é, Então, vamos dar aqueles 5 minutinhos para ver se entra mais alguém, não é? Falta 3 minutos para dar 9h05. Mas aí a gente pode conversar sobre qualquer outra coisa. Aí, cara, fala aí, fala sério pro seu professor. Você tá vendo os vídeos, tá? Ah, que beleza. É, tá. Então, pô, então, é verdade, é verdade. Mas tá, obrigado. Que bom, cara. Uma vez eu tava muito aborrecido, né? Porque eu sou mestre em fechar a porta. O que eu já faço o contrário, né? Para os meus filhos, para os meus filhos, né? Para os meus alunos, né? Não fecha a porta. Eu fiquei muito tempo em cada emprego, né? Logo eu me aborrecia e queria ir para outro lugar. Felizmente eu tinha para onde ir, né? Mas hoje eu vejo que isso foi vacilo, de certa forma, né? Porque é tipo o Vinícius de Moraes, né? Nunca evoluiu no casamento, nunca evoluiu numa relação pessoal. Ele ficou sempre no eterno começo, na fase da paixão. Quando acabava a paixão, ele terminava a relação e começava outra e fazia uma música, uma poesia acerca da paixão, daquela paixão anterior. Isso não é evolução, não. Hoje eu não recomendo isso, porque você não cresce dentro da instituição, né? E aí você não tem tanta chance Isso tem tudo a ver, cara. A relação de trabalho tem tudo a ver com a relação pessoal. A pessoa que você se relaciona, ela não é como você planejou no começo. Primeiro você tem a paixão, aí você se casa. Aí, cara, tem outras batalhas. A paixão é aquele impulso, é, tem um impulso. Opa, chegou. Fala, Vinícius, bom dia, cara. Beleza, cara? Tranquilo? Tranquilo, cara. Ó, já são 9h05, podemos começar. Então, olha só, o que que a gente tem que fazer agora? Primeiro, a gente tem que marcar que às 10h30, 9, 10h30, que é a metade do tempo, né? 10h30 a gente encerra, para você ter mais 1h30, que ainda está dentro do horário da disciplina, dos créditos da disciplina, para ver os vídeos. Eu sei que os vídeos lá ocupam mais tempo do que isso. Mas pelo menos a gente pode. Ó, 10h30 a gente encerra. Se eu esquecer, alguém me lembra. Opa, deu tempo. Aí a gente encerra e aí volta na semana que vem. Pronto. Isso, a partir de agora a gente vai fazer assim. Metade do tempo é síncrono, aí a outra metade é assíncrono. E aí pegar os vídeos lá e ver. A outra questão é trazer os pontos de lá. Não precisa ter dúvida, não.
Não é para, eu tenho dúvida. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu queria ver de novo, queria reforçar, sei lá, queria alguma coisa em relação a determinado ponto, né? Do que tá lá na playlist lá, né? Eu queria conversar sobre isso, sobre aquilo, aí a gente conversa aqui, não é? E aí, a gente tem esse momento inicial que a gente conversa, não é? E depois a gente entra na parte prática, que é a parte de banco de dados, que é a parte que eu quero reforçar. Eu gostaria muito de estar desse lado daí, para poder reclamar comigo o que é importante. Ó, você passa muito rápido essa parte você não passou direito, cara. Eu não tô vendo esse negócio do banco de dados, eu não tô vendo esse negócio da tabela, da relação entre tabela, me provocar para eu tentar melhorar isso, tá certo? Essa seria, então, essa parte aí. E aí depois a gente entra na prática mesmo. Opa, feito. Tá. Olha- Beleza, beleza, valeu, cara. Monique, obrigado. Monique, obrigado. Então, então, vamos lá. Então, tem são duas formas de. Primeiro, uma coisa é censo florestal. Censo é censo. Você vai lá e registra árvore por árvore. Vamos esquecer erro não amostral. O que é o erro não amostral? É o erro grosseiro. É o erro de medição, é o erro de anotação, é o erro do estúpido, é o erro do Zé Mané, com a ficha de campo e a caneta na mão. Isso é erro não amostral. Isso aí que vai atrapalhar tudo, porque a gente lida com populações imensas, a gente lida com a realidade é muito vasta, e a gente aplica a estatística, a probabilidade. E, de repente, com 30 unidades de amostra, né, a gente é capaz de inferir na população. Olha só o poder disso. Poder disso. A gente pode, desde que a gente não cometa erro não amostral. E a gente pode fazer isso com muita segurança, com muita tranquilidade, desde que não cometa erro não amostral. Então a gente faz amostragens. Então, tem dois cantos ali. Uma coisa é a amostragem. Eu faço uma amostragem para poder inferir na população. A outra coisa é eu fazer um censo, o censo florestal. Então, aí não é amostragem mais. É eu anotar uma por uma, eu registrar árvore por árvore. É o que eu faço, né, na floresta heterogênea, né, na nossa floresta, que foi aquela evolução dos sistemas civiculturais que começaram lá na Europa, lá no clima temperado, aí foi lá aí os holandeses, lá na Guiana, ao sistema Celos. Não, quer saber? A gente tem que ter a informação muito completa. Não dá para ser por faixa, por grupo, seja lá o que for, a gente tem que pegar a informação mesmo, é detalhada mesmo, do microzoneamento. Aí, quando a gente chegou naquilo, a gente falou, pô, peraí, eu tenho essa informação toda, por que eu vou pegar essa informação toda para mudar a floresta? Eu posso pegar essa informação toda para lidar com a floresta. Em vez de eu querer mudar a floresta para o meu jeito, eu que vou mudar o meu jeito para a floresta. E foi o que a gente fez na Amazônia, Brasil. Brasil, Brasil, golaço, 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 golaço. Daí o sistema civicultural brasileiro para a Amazônia. Beleza, mas só que esse censo florestal ele é feito, mapeamento de árvore por árvore, ele é feito só de árvores acima de 40 centímetros de diâmetro. Tudo que está abaixo disso está fora. Ele não pega. Por que 40 centímetros? Porque a legislação fala que você não deve abater nada
abaixo de 50 centímetros de diâmetro. Ela fala uma coisa, ela fala isso. Você não pode abater nada abaixo de 50 centímetros de diâmetro. Salvo se você tiver um argumento técnico para isso. Aí você tem que defender, né? Por exemplo, Minquarte Guianense. Aí tá. Aí também a legislação fala que você tem que fazer o censo uma classe de diâmetro anterior àquela que você vai abater. Como a gente abate acima de 50, então faz censo acima de 40. Então, tá. Então a gente faz o censo. Só que, qual a limitação do censo? Ele é só acima de 40 e ele é só numa parcela da floresta. Por quê? Porque o censo é feito na UPA que você vai explorar daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano. Então é só feito numa UPA. Uma UPA a cada ano, uma UPA a cada ano. Então o censo ele é feito só numa parcela da floresta. O inventário por amostragem, aí agora eu quero que você abra a cabeça, relaxa. Quando você usa o inventário por amostragem? Cara, se eu te contratar, você é uma engenheira florestal, Vinícius é um engenheiro florestal. Se eu te contratar para fazer o inventário florestal do Brasil, eu quero te contratar para fazer o inventário florestal do Brasil. Você se garante? Aí você tremeu nas bases. Você tremeu na base. Normal. Normal tremer nas bases. Isso aí faz parte. Mas você tem que. Não, não, porque é assim, ó. Pra briga eu vou. Se eu vou ganhar ou não, não sei. Mas eu me garanto. Pra briga eu vou, mas eu me garanto. Por quê? Porque é só uma questão de método. É só questão de um passo de cada vez. Presta atenção no que eu estou falando. Eu vou ter que ter uma equipe de mapeamento, de sensoriamento remoto, de mapeamento. Esse mapeamento vai ter que estratificar. Essa estratificação vai ter que colocar as manchas. Essas manchas vão ter que ser classificadas de acordo com a fitofisionomia. Não é isso? E aí, em cada mancha dessa, ou não, dependendo da fitofisionomia, eu tenho um fragmento de manchas, mas são todas da mesma fitofisionomia. Eu vou fazer uma amostragem para poder dizer mais ou menos o que tem lá, para poder ter um. Agora eu estou falando de erro amostral, que é a variação de uma unidade de amostra para outra. O erro vai aparecer. O erro eu vou exprimir. Olha só, 10%, 15%, 18%. Isso aqui varia muito, está muito mexido. Agora aquele extrato lá já foi outro, eu vou estratificar. E eu vou aplicar a estatística basicona de erro amostral, de intervalo de confiança. Você sim é capaz. Você não sabe que é, mas você é capaz de fazer com calma o inventário florestal nacional. Você é capaz de fazer. Sabe como? Então, sim, e- exatamente. Exatamente, a calibragem. Tem que ter as duas coisas. A preparação da equipe. Primeiro, eu acho que seria primeiro assim, a seleção de equipe. Quem que é engenheiro e quem que não é. Primeiro, a seleção de equipe. Segundo, a preparação. Porque quem não é, não adianta você sentar para conversar. Que não está nem prestando atenção. Então, segundo, vocês são. Eu sei que são. Aí daí, então, aí diz que, ó, o nosso objetivo é esse, a metodologia é essa. Além disso, é calibrar, é verdade. Tem que ir para o campo a calibrar. Por exemplo, quando aí foi Paulo Contente de Barros, cara, que era é um super, é um ícone lá da Amazônia, que é da UFRA, Rede Rural da Amazônia, e que ele falou assim, ó, vamos acabar com isso. Esse negócio de um monte de classe. A Embrapa tentou fazer um monte de modelo tô falando de forma de fuxa, classe de qualidade de fuxa. Não adiantava aquilo. Aí, ó, não, vamos fazer o seguinte, ó, 1, 2 e 3. 1 se for vela, 3 se for não prestar e 2 se for no meio. Para fazer inventário por amostragem.
Mas aí, quando você chegava para calibrar a equipe, tava uma árvore que era uma vela e tinha um cupim do lado, no meio do fuste, lá em alguma altura do fuste. Aí um falava que era um, o outro já falava que era dois. Então, por isso que tem que calibrar. Não, não, peraí. Como você vai ter que juntar tudo isso para apresentar um relatório e para você tomar decisão em cima de dado, tem que calibrar a equipe. Não, peraí. Isso aí a gente vai considerar um ou dois. Aí, por isso é que tem que calibrar. Sempre tem que calibrar a equipe. Depois aí separa. Mas aí calibrar. Então é gente consciente, é gente consciente leu e discutiu a metodologia, esclareceu ela e depois calibrou. Aí você espalha e aí você diminui muito a tal da impressão pessoal, né? O jeitão de que cada um vê. Não, não. Esse caroço, se a árvore for vela, tiver esse caroço aí, mas aí esse caroço não interferir na serraria, vamos considerar um. Não vamos considerar dois. Sabe como é que é? Por isso a importância da calibragem para você poder juntar os dados. Sabe como? Ó. Então, voltando lá. Então, o censo, ele avalia a sua floresta de uma forma limitada. De uma forma absoluta, a partir do diâmetro que você está fazendo o censo, né? No nível de abordagem do censo, não é? Mas aí é limitado, porque é só a partir daquele diâmetro e é só numa parcela da floresta, né? Um 25 avos, um 30 avos, né? Um 15 avos, dependendo do ciclo de corte, né? Que é o tamanho, o número de upas que você tem, certo? Estamos falando a mesma língua? Ó, beleza, beleza, Murique. Não, tu tá no caminho certo, no caminho do questionamento. Continua questionando, até você ficar esclarecida. Continua batendo. Não, 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 não esmorece, não. Continua batendo. Então, são momentos distintos. Primeiro, eu fui contratado para fazer manejo florestal numa determinada área. Ah, tá. Eu fiz o inventário florestal do Brasil inteiro. Beleza. Apresentei lá o resultado. E o resultado por extrato, né? É assim, asseado, assim, na Mata Atlântica, assim e tal, nas variações da mata, eu apresentei o resultado. Tá. Escolheram uma determinada área física. Uma determinada área física. É na reserva, ou na floresta nacional, ou uma floresta particular. E aí, agora eu quero que você faça um manejo nessa área aqui. Compro ou não compro? Essa é a primeira dúvida. Por quê? Porque se não, agora preste atenção. Se não, se não, se não, se eu puder, eu não vou gastar dinheiro fazendo inventário por amostragem. Por quê? Para eu fazer o inventário de amostragem nas coxas, ele é caro e eu também posso pegar o resultado dele e jogar fora. Por quê? A história fala isso. Quando surgiu o censo florestal e foi comparado o resultado do censo, as médias do censo e os inventários por amostragem, não batia uma coisa com a outra, nem de longe. As médias da floresta não estavam dentro dos intervalos de confiança dos inventários, por amostragem daquelas áreas respectivas. Então, se não for fazer bem feito, o inventário é uma baita de uma ferramenta. A amostragem é uma baita de uma ferramenta, desde que eu sei o que é o T, sabe o que é? Eu sei o que é intervalo de confiança, desde que eu saiba esse basicão aí, eu sei o que é. E eu sei a importância de evitar o erro não amostral para eu poder fazer uma inferência. E ter uma equipe assim, nessa qualidade, que me dê esse resultado, é caro. Então, se eu puder evitar, eu vou evitar.
Como eu evito? Indo lá no órgão licenciador, fazendo revisão bibliográfica sobre os inventários que foram feitos, vou me dar uma boa ideia do que eu tenho na floresta. Eu pego lá o manual do IBGE, pego o Radam, pego o cara, o que eu tiver de informação, já vão me dar uma boa ideia, porque boa ideia mesmo, é o máximo que você vai ter, é uma boa ideia. O máximo que você vai ter é uma boa ideia. Tanto é que a Precious Wood, por exemplo, que é a empresa mais antiga, eu gosto muito dela, mas é a empresa mais antiga. Eu já falei isso. A lista de espécies deles tem cento e poucas, né? Cento e poucas espécies que eles consideram comercializáveis. E eles foi um aluno lá que fez um estudo, né? Do histórico deles, e eles exploram 60, em média, 60 espécies por ano. Por quê? Porque cada pedaço da floresta é diferente. Então, em média 60, aí esse ano aqui, nesse pedaço aqui, nessa UPA aqui, foram 60, perto de 60, nessa outra UPA aqui, perto de 60, nessa UPA... Peraí, essa floresta não obedece manual? Essa floresta não leu nem o relatório do inventário? Que floresta é essa? É assim mesmo. Como? É assim mesmo, a floresta... Então, não adianta você querer saber muito, porque você não vai obter essa informação. Então, por isso é que você tem que ter muita certeza quando você vai fazer um inventário por amostragem. Então, são duas coisas distintas. Uma coisa é o censo, e o censo é limitado numa determinada parcela da floresta, naquela que você... Aqui, aí sim, aquela que você vai explorar daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano. E a outra é você ter uma ideia da floresta como um todo. Quando você quer ter uma ideia da floresta como um todo, aí você estratifica. Por quê? Porque você pode ter um extrato que tem uma média lá em cima, mais no alto, mas tem uma variação pequena entre essa média, e no outro extrato tem uma variação, uma média mais baixa, mas dentro do extrato tem uma variação também pequena, dentro das unidades de amostra naquele extrato. Se você juntar tudo, aí a variação vai ser absurda. Você vai pegar a unidade de amostra com aquele valor lá no alto, unidade de amostra daquele valor lá embaixo, e aí teu erro amostral vai ser lá para cima. Qual que é a forma correta de fazer? É você estratificar, separar essas duas florestas. Essa floresta é densa, essa floresta é aberta. Aí daí você vai pegar a média dela, e ela vai ter as unidades de amostra vão ter uma variação, sim, uma variação em torno da média, mas aí, e a outra floresta vai ter também uma variação em torno da média, e aí você vai apresentar uma média estratificada. O que é isso? Você tem uma média de um determinado extrato, aí você vai fazer uma proporção. Essa média desse extrato, esse extrato aqui, quanto por cento ele é da minha área? Ah, esse extrato aqui é 80% da minha área. Então, esse extrato aqui, que tem uma variação dentro dele, vai ser 80% da minha média estratificada. E esse outro extrato? Esse outro extrato aqui tem uma outra média no outro lugar, né? Cujo as unidades de amostras variaram em torno dela, mas que essa variação, essa média, vai interferir só em 20%, vai contribuir só com 20% da minha média estratificada. Aí eu vou ter uma média estratificada que levou em consideração o peso de cada extrato em termos de área. Um extrato teve 80%, outro teve 20%, é muito mais esperto do que eu juntar tudo, fazer uma mistureba ali, daquelas unidades de amostra, que vai ter uma variação absurda e a minha inferência não vai servir para nada. Por que eu faço amostragem? Não é para apresentar relatório, eu faço amostragem para poder fazer inferência. Para poder fazer inferência estatística, para poder fazer conta, para poder dimensionar máquina, equipamento, pessoal, estimar receita, despesa. Eu preciso disso. E eu sou engenheiro florestal e eu trabalho com uma área absurda. Então eu tenho que usar da amostragem. Sabe como? Para eu poder trabalhar. Então,
Uma coisa é o censo. O censo é limitado, porque ele é a partir só de uma determinada classe de diâmetro. Em geral, 40 centímetros na Amazônia. E também limitado em área, porque ele é só um N avos, né? Se o meu ciclo de corte é de 20 anos, um 20 avos a cada ano. Um 20 avos ali, aquele pedaço ali. E eu sei que eu não posso usar aquela informação para as outras áreas, porque eu já sei que as outras áreas são diferentes. Sempre serão diferentes. Sempre. Por isso que a curva espécie-área nunca estabiliza. Quanto mais eu vou abrindo a minha amostragem em termos de área, mais espécies eu vou atingindo. A floresta é inquieta mesmo. Essa floresta ela não se comporta, ela não é comportada, ela não é educada, ela não é. Aí daí, cara, aí daí, então, eu sei que aquela UPA ali, aquele censo é só daquela UPA ali. É só daquela UPA ali. Mas aí eu tenho, sim, aí isso é verdade. Eu tenho tanto a informação de cada árvore que está lá, da localização de cada árvore, como eu também sei que é o que eu vou planejar para explorar. É o que vai me dar a minha safra. É o que vai abastecer minha indústria, não é? Eu não dimensionei a minha UPA, né? Então, aquele ali que vai me dimensionar. Então, eu sei cada árvore ali daquela área ali. Se você viu lá na silvicultura tropical o dimensionamento da UPA, qual o tamanho da UPA que tem que ser em função da demanda da indústria, aí você vai ver todas as perdas possíveis e você arredondando. Quando possível, tem dois caminhos. Ou aumenta a área, arredonda para mais, para você não ficar pego de calça curta, né? Ou você agrega valor, ou seja, você amplia a quantidade de espécie, aumenta a revisão para você poder tirar mais volume daquela floresta ali. E de qualquer forma, sempre vai ser pouco, em função da legislação, em função da própria floresta, em função da informação que você tiver disponível, sempre vai ser pouco, vai ser algo em torno de 12, 14. Pô, 12, 14, você já está bem para danar, se você arrumar isso. Mas pode ser mais, dependendo da floresta, não pode generalizar em lugar nenhum, depende da floresta que você está. Pode ser até mais, 18, pode ser até mais. E também tem tá, essa floresta também, eu posso fazer mais revisão, estudar mais e pegar outras espécies que eu não sabia que poderia utilizar e que eu posso. E depende da agregação de valor que eu vou colocar nelas. Se eu transformar em cinzeiro, nossa, quem vai querer saber a espécie do cinzeiro? Não? E quantos reais as pessoas pagam por metro cúbico de madeira no cinzeiro? Imagina, imagina, imagina. Bom, então tá. Então eu tenho o censo. O censo ali é aquilo que eu vou fazer, de verdade. A outra coisa é quando eu quero conhecer a floresta que eu não sei. Vamos dizer assim, uma situação concreta. O cara te contratou. Ó, eu sou empresário, isso existe. Isso acontece. Sou empresário, tenho dinheiro, quero investir em floresta. Isso é raro para dar, mas acontece. E aí, ó, invisto aonde? Eu tenho perna aqui. Claro que você vai ter que levar em consideração várias coisas, né? Proximidade de via, né? Não adianta você ter numa floresta super fera, e aí, cara, eu vou escoar essa madeira como? Para onde? De qual forma? Ah, tá, não, eu tô na beirada de um rio. Tá, no norte, na Amazônia, rio é quando é rio mesmo. Quando é o que a gente chama de rio aqui, aí lá eles chamam de igarapé. Igarapé é quando é rio pequeno. Mas quando é rio mesmo, é rio. É rio. Aí, cara, tô na beirada de um rio. Pô, eu não tenho problema de transporte. Eu vou escoar essa madeira. Beleza, então eu tenho duas alternativas. Então, você pode. Não, tô na beira de uma rodovia que é mantida regularmente, né? Então, pô, beleza, eu posso contar com ela para escoamento, né? Então você vai ver outras alternativas. A distância, você vai ver outras alternativas. Mas vamos dizer que você tenha duas alternativas iguais ou não. Elas são diferentes, mas vai depender da floresta a sua decisão final. Então você pode querer fazer uma amostragem. Eu tinha falado que, em princípio, você deve evitar fazer
inventário por amostragem, que é jogar dinheiro fora. É caro e provavelmente vai ter tanto erro não amostral que não vale a pena. Mas eu falei também, se não tiver erro não amostral, o seu poder é absurdo sobre a floresta. Você sabe o que tem ali. Beleza. Então, aí você vai avaliar uma floresta e vai avaliar outra. Quanto que tem de volume por hectare. Isso pode variar muito. Então, tem duas florestas com situações semelhantes. Só vai depender da própria floresta. De repente, o inventário por amostragem pode ser muito útil para tomada de decisão. E aí você vai fazer, mas só vai fazer esse inventário para amostragem se você fizer direito. Se não fizer, não adianta nada, né? Joga fora, não perde tempo com isso. Dá um chute. Olha o IBGE lá, olha quem já fez o inventário. Vai lá na serraria lá, vai na serraria do lado lá e pergunta: o que tá serrando? O que tem muito aqui, hein? Entra, olha a imagem lá, vê se a floresta está mexida. Pega um peão um mateiro, né? Que manja de floresta, anda lá para ele identificar quais são essa aqui é fulano, Beltrano, dá uma passeada lá, muito mais barato e muito mais útil do que você gastar dinheiro com inventário para amostragem. Feito. Se vai fazer bem feito. Se não vai fazer bem feito, não faça. Então faz desse lado aqui, que eu sempre indico por esse lado aqui. Então você pode fazer amostragem. Agora, tá bom. Então é isso. Aí você fez o inventário. Isso é então o inventário por amostragem. Esse inventário por amostragem, a gente desenvolveu muito. Aí tem duas coisas que são completamente distintas. Me interrompe se eu não estiver sendo claro. Duas coisas. Tá, então, são duas coisas completamente distintas. Um é nível de amostragem, outro é nível de abordagem. O que a gente fazia no começo, antigamente? Distribuir aleatoriamente ou sistematicamente unidades de amostra na Amazônia, em áreas grandes, e a equipe levava um dia para chegar lá para medir uma unidade de amostra. Sabe como? Olha o custo disso. Não podemos jogar dinheiro fora. É outra coisa que a gente tem que cuidar também. A gente quer informação de qualidade, mas a gente não quer jogar dinheiro fora. E aí a gente começou a usar conglomerados. Ou seja, você distribui aleatoriamente ou sistematicamente pontos dentro da floresta que você está querendo avaliar. E a partir daquele ponto, você distribui sistematicamente unidades de amostra. Seria uma cruz conglomerada, vamos dizer assim. Como? Então, aí eu posso botar assim como sistemático ou misto. O que é sistemático? Sistemático, eu distribuo esses pontos centrais dos conglomerados sistematicamente. E aí, a partir desses pontos sistematicamente distribuídos, eu distribuo também as unidades de amostra em redor desse ponto. E misto. Misto eu distribuo aleatoriamente esses pontos e a partir desses pontos eu distribuo sistematicamente unidades de amostra. Sacou? Depois, aí puxa vida, cara, eu queria ter uma... não, mas eu vou contar com a imaginação de vocês. Olha só, o Valdinei Queiroz fez um trabalho bem... Eu já falei do Valdinei Queiroz, não é? Vocês têm obrigação de saber quem é Valdinei Queiroz. Ele tem um livro de inventário que eu botei lá na pasta lá, de inventário florestal, considerado o maior estatístico florestal da Amazônia, não é? Então, aí o que ele fez? Ele pegou unidades de amostra. Tem duas coisas que você tem que fazer. Primeiro, definir o tamanho ideal da unidade de amostra para a população que você está querendo abordar, certo? Já vimos isso, não é isso? Estamos ligados? Tá ligado, Vinícius? Tá, o tamanho ideal. Uma vez que eu estabeleci o tamanho ideal da unidade de amostra, numa área 100% conhecida, ou seja, que eu mapeei tudo, eu faço uma simulação e coloco todas as unidades de amostra coladas uma na outra. Tá certo?
E aí eu vejo lá qual é o erro amostral. Desculpe, qual é o coeficiente de variação? O que é o coeficiente de variação? O desvio padrão sobre a média. É uma razão, né? O desvio padrão sobre a média. Né? Então tá. Aí eu vou ter um desvio padrão baixo. Aí eu vou afastando as unidades de amostra, tudo em simulação por computador. Eu vou afastando as unidades de amostra. Vai caminhando comigo no raciocínio. Aí eu vou afastando as unidades de amostra. Conforme eu vou afastando as unidades de amostra, a floresta vai ficando mais diferente. Aí o meu coeficiente de variação vai aumentando. Tá certo? Chega um momento que esse coeficiente de variação vai estabilizando. Então, como? Não adianta mais eu afastar. Eu cheguei no ótimo de distância entre unidades de amostra. Veja bem, para eu calcular a distância, o tamanho ideal, a área ideal das minhas unidades de amostra, eu fui ampliando elas e vendo o coeficiente de variação abaixando. Conforme eu ia aumentando a unidade de amostra, o coeficiente de variação ia baixando até ele estabilizar. Vai sim. Sim? Não, não. Não, não. Não, não. Ele vai descer, no caso do tamanho. Você está falando do tamanho da unidade de amostra, né? Isso, em torno da média. Então, vezes 100 para você apresentar em porcentagem, mas não importa. Vai ser 0, não, olha só, eu não sei se eu entendi o que você falou, mas você estava questionando a estabilidade do coeficiente de variação. São duas coisas distintas. Uma, eu uso o coeficiente de variação para definir qual é o tamanho ideal da minha unidade de amostra, para eu não desperdiçar energia. E eu também uso o coeficiente de variação para ver a distância mínima entre unidades de amostra numa unidade conglomerada para eu não interferir na minha estimativa. Então são duas coisas distintas. Então, no caso do tamanho da minha unidade de amostra, eu já falei, inclusive, eu pego a minha área, aí vou aumentando a área até eu ver que estabilizou. Quanto mais eu vou aumentando a área da unidade de amostra, o coeficiente de variação vai diminuindo, não é? Imagina você pegar uma unidade de amostra de 10 metros por 10 metros para medir a árvore acima de 40 centímetros. Vai ter unidade de amostra zero, não vai ter nenhuma árvore. É muito possível você pegar uma área de 10 metros por 10 metros e não ter nenhuma árvore grossa. E é possível também você pegar uma área de 10 metros por 10 metros que tenha 4 árvores grossas, 5 árvores grossas. Aí você vai ter um volume lá em cima, outro lá embaixo, a tua variação vai lá para o espaço, a sua inferência estatística vai ter o limite inferior, o limite superior do teu intervalo de confiança vai ser absurdo, a sua inferência não vai valer de nada. É a mesma coisa, olha, a média é 5. Quando alguém falar assim, a média foi. Desculpe, a média foi 10. Se um cara falar para você que fez o inventário e falou que a média foi 10, você vai falar assim: e o que eu tenho com isso? O que me serve a média 10? Eu quero saber o intervalo de confiança da média da população, porque esse é um dos zilhões de inventários possíveis. Que você fez só um. A média desse seu aí pouco me interessa. Eu quero saber o limite inferior e o limite superior da média da população para eu poder fazer inferência. O que eu quero? Eu quero calcular despesa, receita, né? Quanto que eu vou ter de volume? No mínimo eu vou ter tanto se eu não cometi erro não amostral, não é?
Então tá, beleza. Então tá. Então aí para isso, para eu poder fazer isso, eu quero um erro amostral pequeno, certo? Eu quero um erro amostral, eu quero uma variância da média, variância amostral pequena, né? Pequeno. Eu quero a diferença entre o limite inferior e o limite superior curta, a diferença entre os dois, para eu poder fazer inferência. Não, não adianta. Sabe como? Aí tá, beleza. Eu não tenho erro não amostral. Equipe de profissional. Não pode ser até peão, mas peão responsável. Porque não é porque o cara é peão que ele é irresponsável. Não é, não. Às vezes você pega um engenheiro irresponsável e você pega um peão ou um técnico agrícola super responsável. Não é porque o cara é peão que o cara é irresponsável. Não é, não. Essas coisas são totalmente distintas. Mas tudo bem. Aí tá, tu pegou o dado e você fez a sua inferência estatística. Então você viu lá. Você viu lá também que você já sabe que a largura da unidade de amostra tem a ver com o seu poder de controle a partir do centro da picada, que você só tem picada na avaliação, né? Na amostragem você só tem picada, seja no censo, seja na amostragem, você só tem picada. O resto é visual e aquilo que você tem controle, certo? Então, a área da tua unidade de amostra vai variar no comprimento da sua unidade de amostra, não na largura dela. A largura dela tem a ver com você dá picada, você já sabe se a árvore está dentro ou está fora, dependendo do nível de abordagem. 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros. Sabe como? Aí vai ser 5 metros de largura ou 25 metros de largura. Vai variar aí. Tá beleza? Mas isso aí, então, eu estou fazendo censo, então eu passo a régua em tudo. Aí eu estou fazendo amostragem. Aí a amostragem eu vou fazer. E aí, a gente desenvolveu estatística, que foi o que o Valdinei Queiroz fez, é, numa área 100% conhecida, afastando unidades de amostra e vendo lá o coeficiente de variação. Quando as unidades de amostra estão uma colada na outra, a mancha de floresta é muito igual. Então, o coeficiente de variação é baixo. Aí é o contrário daquela outra lá que estava alto, com a unidade de amostra pequena. Quando foi aumentando, foi abaixando, até estabilizar, agora é o contrário. Quando as unidades de amostra estão coladas, o coeficiente de variação está lá embaixo. Aí ele vai afastando na simulação. Aí o coeficiente de variação vai aumentando, até ver qual é a distância que estabilizou. O coeficiente de variação aumentou, até estabilizou. Por que ele tem que fazer isso? Porque se ele fizesse uma amostragem em conglomerado, uma unidade de amostra colada uma na outra, ele ia ter um falso erro amostral. Estaria botando um erro amostral baixo, porque as florestas são praticamente contíguas, né? As unidades de amostra são praticamente contíguas, né? E aí, cara, você está errando, porque não é. A floresta tem uma variação maior do que isso que você está medindo. Então, para você aproveitar, você teria que ampliar. Você quer fazer um conglomerado. Para quê? Para você otimizar o tempo de deslocamento da equipe. Mas então você tem que ir afastando as unidades de amostra, até que aí agora vai subindo exponencialmente até estabilizar. Aí você vê, ó, a partir de determinada distância, não adianta mais você afastar a unidade de amostra, porque o coeficiente de variação não altera. Sacou? Olha só que coisa maneira. Olha só que coisa maneira. Muito maneiro, cara. Sabe como é que é? Eu queria ter um quadro atrás de mim aqui, eu poderia até ter, mas eu vou perder um tempo que eu não posso. É para desenhar. Então o neguinho começou a fazer conglomerado de conglomerado. Sabe como? Conglomerar. Então, hoje em dia, o mais utilizado na Amazônia, se você quiser fazer um inventário de uma área, que não é esse quintal que a gente. Inventário aqui embaixo é quintal, né? Quintal do fulano, quintal do Beltrano. Lá é inventário de área mesmo. Então, pô, você vai fazer um inventário de uma área, sei lá, de 600 mil hectares, de 1 milhão de hectares, sei lá de quanto for. Aí faz aí tem uma unidade primária, distribui, primeiro estratifica. Quais são os estratos? Claro, para você ter uma média estratificada, senão o erro amostral vai lá para o espaço. Então, primeiro estratifica. Como estratifica?
por visualização, certo? Por interpretação de imagem. Isso aqui é claramente um extrato, isso aqui é claramente outro extrato. Então, primeiro estratifica isso. Depois, aí coloca unidades primárias. Isso é o que é utilizado hoje, mais utilizado hoje na Amazônia, já faz uns 30 anos, 20 anos que já está estabelecido. Uma unidade primária composta de 5 conglomerados, dispostos em cruz. Dispostos em cruz. Cada conglomerado desse é composto por 4 unidades de amostra. Então, uma unidade primária tem 20 unidades de amostra. Imagina, uma equipe, uma vez que está estabelecido o centro aleatoriamente estabelecido, é sempre misto, né? Aí tá, misto, pá, o centro dessa unidade primária. Pá, beleza. Aí a equipe já faz o acampamento, 2 equipes de medição, um acampamento, uma equipe de cozinha. Uma equipe de cozinha para otimizar essas 2 equipes de medição. Aí essas equipes têm 5 conglomerados para medir. Sabe como? Eu vou passar isso correndo, porque eu prometo que na próxima vez a gente vai ter Ah, não, eu acho que eu tenho até slide para isso, cara. Eu tenho slide para isso. Calma aí. Aí, não, vamos lá. Aí daí, aí eu tenho 5, aí 2 equipes. Uma, não, não. Eu vou querer mostrar mesmo. Oh, caramba, hein? Vamos lá. Calma aí, pô, uma pena. Mas é porque eu acho que uma figura vale mais do que. é, deixa eu ver aqui o que eu acho aqui. Tomara, se eu tiver sorte. Aqui, ó. Ah, aqui. Não, eu sei. Agora você tá. Aqui, ó. Tá vendo aí? Mal ou bem tá vendo. Então, aqui é a unidade. Aqui é a unidade de amostra. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é um conglomerado. E aqui tem uma unidade de amostra. Isso aqui é uma ampliação desse conglomerado. Tá certo? Da unidade de amostra desse conglomerado. Tá vendo? E aqui, ó. Aqui é outra coisa. Eu vou falar daqui a pouco. Aqui, ó. Esses slides estão para vocês lá. Então, aqui eu tenho. Isso é o que é o mais utilizado na Amazônia. Isso aqui, esse quadradão aqui, é uma unidade primária. Aí, cada um desses conglomerados aqui é uma unidade secundária. Mas o que é medido mesmo é cada fitinha dessa aqui, a unidade de amostra. Tá certo? Isso aqui. Então, em geral, um acampamento aqui. Um acampamento aqui. 2 equipes de medição, né? Um engenheiro ou um técnico, um mateiro e 3 peões para abertura de picada, tá certo? E uma equipe de cozinha para otimizar a equipe de cozinha para cozinhar para 2 logo. Então, no primeiro dia, uma equipe faz essa aqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Faz 6 unidades de amostra. Essa unidade de amostra tem 20 por 200. Ou seja, 4.000 metros quadrados. A segunda equipe faz essas daqui atravessadas aqui. Essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Tá vendo o mouse, né? Tá, isso no primeiro dia. Uma equipe faz 6, outra equipe faz 6. Dá para fazer, na boa. Isso eu estou falando para nível de abordagem acima de 20 centímetros de diâmetro. Não é acima de 40, não, acima de 20. Tem muito mais árvore acima de 20. Tá, aí depois, no segundo dia, uma equipe vem para cá e faz essa daqui, essas 4 aqui. A outra aqui vem para cá, faz essas 4. Ou seja, no segundo dia só faz 4 cada uma. Acaba antes. Volta para o acampamento, desfaz o acampamento, vai para outro lugar. Ou seja,
Em 2 dias, 2 equipes fazem 20 unidades de amostra. Você lembra do teorema do limite central de 30? Só em 2 dias, 2 equipes fazem 20. Então, ninguém joga lá algumas unidades primárias dessa, em cada extrato, e aí, pá, chega lá, mede tudo, pronto, você tem a informação. Como? É bem otimizada, com uma eficiência super esperta. Isso aí precisou de muita experiência, não só para definir o tamanho da unidade de amostra, né, o tamanho, a distância, ou seja, a largura da unidade de amostra, não é? E a distância entre unidades de amostra. Sacou? Para poder otimizar. Isso aí é trabalho. Isso é dos nossos precursores, né? Dos caras que engenheiros florestais que deixaram a peteca assim bem colocada, né? Pra gente, o bastão bem colocado. Vamos ver o que a gente vai fazer, né? Aonde a gente vai levar essa peteca? Para onde a gente vai levar esse bastão, não é? É isso aí. A outra questão, isso aí é nível de amostragem. Tá beleza? O nível 1, setor primário, setor secundário, setor terciário, que seria a unidade de amostra, não é? Nível de amostragem. A outra questão é nível de abordagem. Abordagem, ou seja, é população acima de quanto? Acima de 40? Acima de 20? Acima de 10? Acima de 5? Qual que seria a unidade de amostra ideal para esse nível de abordagem? A abordagem que eu estou fazendo àquela população. Tá certo? Antigamente, ninguém fazia inventário florestal com vários níveis de abordagem, né? Naquela avaliação geral. Desde o começo, eu comecei trabalhando com isso, mas desde o começo, é nada como você estar lá no pé da obra. Você vê, não, isso é ridículo. Isso é ridículo. A unidade de amostra caiu numa mancha de taboquinha, sei lá, caiu numa mancha de samambaia. Aí você vai dizer, não, o erro amostral é absurdo, não dá nem para fazer conta, e aí isso não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer que nível de abordagem tem que ser jogado fora? Não. Qual que é o grande lance? Ó, Monique, olha aqui, ó. Nível de abordagem, hoje, o grande lance, já que a gente está falando de uso múltiplo, é depois. Eu faço o plano de manejo, levo selecione a minha área de manejo florestal, dimensiono a minha unidade de produção anual, que é a minha UPA, faço o censo da minha UPA, e em cada unidade de trabalho eu tenho um microzoneamento. Eu tenho censo acima de 40 centímetros, mas abaixo eu tenho o microzoneamento, que são aquelas manchas que eu marquei na ficha de campo, do lado direito ali da ficha de campo. São as manchas. As manchas de vegetação. Mancha de jarina, né? Mancha de bussu, mancha de cascalho, né? Seria pissarra, mancha de pissarra, cascalho, né? Mancha de qualquer coisa, de chavascal, de alagada, raizama, que é aquela mancha que você tem que pisar entre raiz e raiz. Se você pisar no meio, você afunda. Então, aquelas manchas que você tem que, no microzoneamento, desenhar. Só que ali você pode ter alguma coisa de interesse comercial. Digamos que você tenha encontrado na sua área, você tenha ganhado na loteria, e na sua área ali tem um bussual. Bussu é palmeira, eu falo direto de bussu porque é a palmeira que eu mais gosto. Mas eu tenho um bussual lá, caraca, cara, que isso? Eu tenho um bussual. Cara, eu vou vender palha de bussu. Sabe como é que é? Aí eu já fiz no censo, no microzoneamento, eu já fiz o mapeamento do meu bussual, eu tenho aquela área, agora eu vou fazer uma amostragem ali. Então eu entro com a amostragem, já muito depois, depois já tá fazendo, depois de eu ter feito o censo. Eu entro com a amostragem dentro do microzoneamento para poder quantificar o que eu tenho ali. O que eu vou poder vender.
E eu poder identificar também, fazer um plano de manejo para aquela população específica. Eu não sei se vocês viram aquele roteiro que eu coloquei lá para o caso da jaqueira. Eu também posso fazer um roteiro para Bussu ou para Jarina. Jarina, não sei se vocês estão lembrados, mas é o marfim vegetal. Jarina é o marfim vegetal. É caro. Você tem jogo de xadrez de Jarina. Você tem uma joia, biojoia, que a gente chama biojoia. Tem coisas super artesanais, grotescas, mas tem coisas super bem trabalhadas, caras para danar, de marfim vegetal, de Jarina, de coco Jarina. Então, você pode querer. Aí você usar a amostragem. E nessa amostragem você pode variar, como aqui tá mostrando, exemplificando, níveis de abordagens diferentes. Inclusive você pode falar, peraí, calma aí. Eu reparei andando nesse mato aqui, ó, porque cada floresta é diferente uma da outra, que eu tenho samambaia de solo pra caramba e essas samambaias são bonitas. Claro que a planta no mato, ela tá brigando ali com um monte de gente. Um monte de outra. Ela tá concorrendo com praga, com predador, ela tá concorrendo com as outras também, por luz, ela tá ali, ela tá ali surrada, né? Mas se você tirar ela e botar num vaso, qual vaso? Aquele que você tem mesmo, que você mapeou lá. Você não mapeou os ocos, os paus ocos, né? Paus ocos, né? Mapeou. Tem pau oco que você vai querer usar para bueiro, tem pau oco que você vai querer usar para vaso de planta. Vai botar paú. Aquela árvore que você mapeou também, que é paú, que a árvore está toda podre. Né? Vai botar lá como substrato. Vai tacar a samambaia lá, vai botar uma cataneira, uma costaneira, uma katana. Uma katana que é aquela raiz tabular que você corta para bater a árvore. Opa, aquilo ali é de árvore nobre. Que é isso? Vou cortar e vou fazer redondo ou quadrado. Vai ser a base onde eu vou botar o meu oco, que pode ser mais largo ou mais estreito, mais comprido ou mais baixo. Aí vou botar a minha palmeira, a minha planta ornamental nela. Caraca! Ó, vou falar o seguinte: eu vou ficar muito chateado se vocês forem em Brasília e não forem no Polo Verde. É no Lago Norte, no começo do Lago Norte. Tá, Brasília tem o plano piloto, né? Tem a Asa Sul, Asa Norte, e tem o Lago Norte e o Lago Sul, onde tem as mansões lá do Lago Norte, mansões do Lago Sul. Ainda tem o setor de mansões Parkway também, mas tudo bem. Tem mansões lá. Aí daí tem casas chiques, né? Casas de 1.000 metros terrenos de 1.000 metros quadrados, né? 800, 1.000 metros quadrados, terrenos até de mais que isso. Aí quintal para danar. E aí o pessoal compra ali no Polo Verde, compra coisas, cachepô, compra casa de passarinho, compra coisa para dar de comida, passarinho ir lá e pousar perto de casa. Então, essas coisas não são para durar. Inclusive porque elas enchem o saco, elas vão ficando meio churriadas. A aranha vai fazendo teia, ela vai ficando meio. Aí tu joga fora, tu quer comprar outro. Tu quer comprar uma mais novinha, vai botar ali, pendurar na árvore, sabe como é que é? Então, isso aí é um mercado muito interessante. Se você for lá no Polo Verde, lá você vai ver um monte de artesanato com isso. Eu vi um cara não, eu não vi ele fazendo, eu vi já feito. Ele pegou um cipó, fez uma roda assim, amarrou com cipó. Aí fez uma roda. Aí fez 2 rodas com cipó amarrado. Aí fez galho de árvore para fazer o quadro. Fez galho de árvore para fazer o guidão. Aí fez um cachepó de lasca para fazer um cachepó para botar planta. Para quê? Para botar no quintal. Uma bicicleta toda rústica. Não quer? Com planta. Lindo, cara. Lindo. Quanto tempo que ele trabalhou? Nada. É peão trabalhando na hora extra. Como? A minha coisa é pegar o peão para pegar cipó titico para fazer vassoura, para fazer qualquer coisa que você já mapeou no censo, né? Fazer vassoura para pagar o Leste para ele fazer isso. E muito peão faz isso. Mas a empresa não está nem aí, ele vai e arranca orquídea, bromélia, e ele vende por conta dele mesmo. Mas eu estou falando disso não, estou falando organizadamente. Aí daí, pô, o peão faz isso, então tu pode fazer ele fazer isso também.
Ele é muito. Qualquer animal faz isso. Sabe como? E aí, cara, eu não vou te falar o preço que eu vi, você vai dizer que é mentira. Você vai ter que ir lá no Polo Norte, lá no Polo Verde. Nops. Tu vai lá no Polo Verde, se você for em Brasília, você vai lá no Polo Verde para ver o que tem de artesanato da floresta. Só que, o que você vai se chocar? Você vai se chocar com quais são as espécies utilizadas. Sabe quais são? A mais utilizada que eu vi lá, que eu vejo lá, inclusive eu estive lá recentemente, que eu vejo lá, pinos, casca de pinos. Nicho de mercado. Achar nicho de mercado. E ter isso informatizado. Tem a ver com banco de dados e tem a ver com internet. Banco de dados e internet. Achar nicho de mercado. Ser visto e ver. Tem a ver com página. Para você fazer uma página na internet com todos os produtos que você tem a oferecer e botar na nuvem. Sabe como? Isso tem a ver com nicho de mercado. Olha a peteca, olha onde é que eles entregaram o bastão pra gente, olha até onde a gente vai ser capaz de levar esse bastão. Sabe como? Então, eu posso decidir fazer amostragem já numa área feito censo, com microzoneamento, com níveis de abordagem diferentes. Níveis de abordagens diferentes para poder estimar o meu. Claro que tudo eu vou usar matemática financeira. E eu botei a planilha lá, vocês já viram a planilha lá com a matemática financeira? Eu botei a planilha lá, com a matemática financeira. Acho que eu botei análise de investimento ou matemática financeira. E botei na. Ah, tá, mandei por e-mail. Ah, beleza. Eu não botei na página, não, é. Tá, beleza. Mas então, mandei por e-mail. Então, olha aquela planilha lá que já está feita. Aquilo ali é para você ter intimidade. Tem que fazer duas coisas. Primeiro, olhar os slides da matemática financeira, que é o terceiro ponto. O primeiro é banco de dados. O segundo é a informação da floresta, que a gente está discutindo agora, né? Nível de amostragem, nível de abordagem. O terceiro é a matemática financeira. Análise de investimento, desculpa. Análise de investimento. Então tem que olhar lá os slides e olhar lá a planilha. E pedir para eu explicar melhor se for o caso. Então, porque, primeiro, eu recomendo fazer isso. Quando eu não tenho intimidade, é melhor eu tratar na planilha. E na planilha eu vejo cada registro, o que está acontecendo com cada registro. Depois que eu já entendo o algoritmo, o que está acontecendo com os dados, para saber índice, benefício, custo, valor presente líquido, retorno adicional do capital investido, payback, que é o tempo que demora para pagar o investimento. Depois que eu entendo como funcionam esses índices, e eu uso todos eles para comparar um produto com outro, uma alternativa com outra, porque quando eu checo, quando eu cruzo a informação da floresta com diferentes níveis de abordagem, com um banco de dados, que tem informação de tudo, aí, cara, aí vem uma. Ainda pensando em setor primário, setor secundário, aí vem uma infinidade de alternativas. Aí, cara, eu tenho que usar algum critério. Eu não posso usar o eu acho. Ah, eu prefiro esse. Não prefiro, não. Aí eu uso matemática financeira. Apesar de todas as críticas, ainda é a melhor ferramenta para a gente trabalhar. Não é que eu vou seguir ela ao pé da letra, mas porque tem a conjuntura, tem as oportunidades, tem o que eu sei, o que eu tenho de conhecimento, de mercado, sei lá o que for. Mas aí eu vou olhar lá qual que são os melhores. Aí já começo de cara? Não, não mesmo, não mesmo. Aqueles relatórios lá que você deve ter visto nos slides. Se não viu, veja. Tem um ranking, né, no setor primário, que é só extrativismo, e no setor secundário, que é beneficiamento. Tem umas 6 alternativas de beneficiamento ali. Qual acho que seria por onde eu começaria? Ali tem valores ali que eu teria que conferir. Porque alguém que me disse, eu não vi como é que ele mediu, não vi.
Não vi como é que ele mediu. Ele está me dando um indicativo. Informação é informação, vou usar ela. Mas eu vou começar então aos poucos na minha área. Em hora extra, não é? Vou começar aos poucos na área que eu estiver trabalhando, né? Vou terceirizar, negociar com alguém que eu conheça, quem sabe um ex-colega. E aí, tu trabalhando com o quê? Pô, tu não tá afim, cara, de pegar aqui, cara. Eu não tenho perna para explorar minhas bromélias, minhas orquídeas de copa, de árvore, mas eu tenho certeza que tem copa de árvore, tem bromélia e tem orquídea. Eu estou explorando só o lenho das copas para energia e as orquídeas estão sendo jogadas fora, né? Tu não tá afim de pegar? Sei lá, né? Não, tanto eu posso usar peão em hora extra para poder ter informação mais fidedigna, mas é da minha área mesmo, com a minha equipe mesmo, com a minha topografia mesmo, com o meu pessoal mesmo, né? Quem sabe eles não ficam afim de trabalhar depois, fazer uma hora extra fazendo isso, e aí eu já ganho um pouco mais de grana naquilo, não é? Então, eu faço isso, eu uso a matemática financeira como uma orientação. Aquilo me chamou mais atenção. Então, vou cuidar daquilo primeiro. Ah, complicou. Complicou, tô fora. Pô, só para ter uma ideia, exploração de plântulas e plantas jovens. Chama Luiz Otávio, um egresso da Rural, que fez uma metodologia para exploração de plantas e plantas jovens. Se você tem o censo florestal, se você tem todas as árvores mapeadas, as árvores adultas mapeadas, se você tem no banco de dados, ou deveria ter no banco de dados, a fenologia, ou você não tem, mas você pergunta para o peão, dependendo do mateiro, ele sabe quando é que flore, quando é que começa a frutificar. Aí você, algumas são bem características, outras são mas varia também de lugar, né? Mas se o peão é dali, ele sabe. Aí você já sabe quando é que você vai imprimir um mapa só daquelas árvores que o peão vai colher as sementes, ou só daquelas árvores que ele vai colher as mudas. Então, teve um cabra chamado Matheus, egresso aí da Rural, que falou sobre metodologia para exploração de sementes. Ele escreveu, pega lá e lê, de sementes em área sob manejo. Claro, a área que você tem censo florestal já o SIG estabelecido. Matheus. Mas se você me cobrar, eu te dou. Se você me... Hã? Metodologia para exploração de sementes em área sob manejo florestal na Amazônia. Mais ou menos isso. Não, mas não, eu vou anotar logo aqui para eu já te passar. Na verdade, eu levaria menos de 5 minutos para achar aqui, mas eu acho que a gente avançou muito na conversa e já está acabando o nosso tempo. Semente, Matheus. Eu vou mandar. Não, eu vou mandar. Não precisa procurar mais isso, não. Já anotei aqui, eu vou mandar para vocês a monografia. A outra é do. Hã? Não, cobra sim, que eu posso esquecer, mas está anotado aqui. Até agora, que eu saiba, eu não tenho dívida nenhuma. A outra é metodologia de exploração. Esse foi tão legal que ele foi chamado para trabalhar na Amazônia. É o Luiz Otávio. Metodologia para exploração. Não quer dizer que o trabalho do Matheus tenha sido ruim, não. Pelo contrário, é muito bom. Porque, pô, tem um mapa, né? O Ministério da Agricultura, né? E você deve registrar a sua área. Já que você já fez o censo, já tem o SIG, por que é que você não registra a sua área como área de coleta de semente? E aí você tem uma área registrada no mapa. A sua semente já vai lá para o espaço. O trabalho que você vai ter é mínimo, porque a madeira já pagou tudo. É só o SIG. Aí pronto, daqui para ali. O trabalho dele tá bem legal. Segue o dele. Agora, no caso do Luiz Otávio, que fez uma coisa original, aquele negócio de exploração de sementes é original, mas tem mais gente tentando. Nos casos de exploração de plântulas e plantas jovens, qual é a diferença de plântula para planta jovem, Vinícius? Perdeu. Ah, tá. Vai falar? Tá, quis ser julgado nada, cara. Sai fora, estamos conversando.
Só tô querendo saber se tu tá esperto. Mas o limite ela é plântula. Claro, a partir do momento que ela germina, né, que ela nasce, né, mas enquanto ela está mamando da semente, ela é plântula. Depois que ela não mama mais da semente, que ela já fotossintetiza o suficiente para ela, aí ela já é uma planta jovem. Essa é diferente de plantas para planta jovem. Então, você tem plantas jovens, especialmente das autocóricas, que faz aquele. Autocórico, estou falando Angela em pedra, copaíba, que faz aquele tapete embaixo da árvore. Faz aquele tapete. Aí você vai lá daqui a 2 anos, cadê ela? Sumiu tudo. Ué, para onde é que foi? Sabe lá. Mas então, por que, que não aproveitar aquelas mudas? Tá, você pode pegar a semente e semear e produzir muda. Pode. Mas por que não já não pegar ela já está feita lá? A floresta já produziu ela. E vai dispensar ela. Sabe como? Se você vai subindo no diâmetro, na classe de diâmetro, vai diminuindo menos ainda. Embaixo da mãe vai ter menos ainda. Quanto mais grossa, menos ainda embaixo da mãe. Em termos de indivíduo, de indivíduo, né? Então, pô, aí teve um cara chamado Luiz Otávio. Ele fez isso. Ele desenvolveu uma metodologia para exploração. Isso tem a ver com dimensionamento de mancha, lá no microzoneamento. Depois a amostragem de mancha. Ele fez um gabarito de 30 centímetros por 30 centímetros para jogar aleatoriamente nas manchas, embaixo de cada árvore, né, de cada matriz. Contar quantas plantas tem, pegar a altura média. Fez uma coisa super simples de executar, porque tem que ser simples, não pode ser caro. Tem que ser uma coisa executável por peão. Senão você está jogando dinheiro fora, senão você vai ter que contratar um consultor, não vai valer a pena mais. Então, uma coisa super executável, tanto legal, que ninguém contratou ele para trabalhar no Pará, num projeto no Pará, para aplicar olha só que legal, hein, cara, quando a gente faz uma coisa além da prateleira da biblioteca. Quando a gente usa a cabeça, olha, vê uma questão, peraí, vou pensar sobre isso. E faz uma coisa propõe uma coisa para aplicação além da prateleira da biblioteca. Aí, cara, ele foi, infelizmente, não foi numa área de manejo. Era um projeto de resgate de germoplasma, de uma área que ia ser inundada por uma usina hidrelétrica, não é? Aí usaram a metodologia dele para resgate de germoplasma através de plântulas e plantas jovens. Infelizmente não foi numa área de manejo. Mas tudo bem, já usaram. Não sei como viram e usaram e contrataram ele. Então, tem várias coisas que a Rural já produziu. Também metodologia de monitoramento do desenvolvimento da floresta sob manejo mais adequado do que a proposta pela Rede Flor, Rede Brasileira de Floresta Permanente. Metodologia de monitoramento de atividades. Aí eu estou falando de 2 Lucas. Não. Estou falando Lucas Madureira, que fez o do monitoramento da floresta. O João Rafael, que fez o monitoramento de atividades. Então tem várias. A gente fica falando no geral, mas se você vai no específico, aí tem alguém que já trabalhou naquilo. Aí você tem que pegar, lógico, pegar o trabalho que o cara fez, até onde o cara fez, para você poder se planejar melhor. Como é que você vai fazer isso? Sem banco de dados nem pensar. Porque aí começou a ampliar tanto o funil de atividade e monitoramento, você há de concordar comigo, que você não ia dar conta com planilha. Com planilha você ia enlouquecer. Ou então você ia ter que contratar tanta gente e encarecer bastante o processo. Não é? Poderia até ser viável, mas por que você pode otimizar com banco de dados? Não é? Então, aí a gente falou então nível de amostragem, nível de abordagem e falamos de análise de investimento, que tem aquela planilha lá que você deve olhar lá, vocês devem olhar lá para saber lá, olhar lá para entender. São índices diferentes, querem dizer coisas diferentes. O índice benefício-custo é só uma razão entre despesa e receita, claro, corrigida no tempo.
Então tem que usar uma taxa de correção no tempo, e essa taxa é a taxa de mínima atratividade. E essa taxa de mínima atratividade é a taxa que o dos papéis seguros do governo, qual que é que está remunerando mais. Depois tem valor presente líquido, corrige tudo também no mesmo ponto no tempo, mas só subtrai a receita com a despesa, não é? Aí, ó, por exemplo, 1.000 e 1.001. Valor presente líquido, 1. E índice benefício-custo. Pô, baixíssimo, né? Eu invisto 1.000, recebo 1.001. Então, o índice benefício-custo vai ser baixíssimo. Mas o valor presente líquido é 1. Agora, 2 e 1. 2 sobre 1, se eu subtrair um do outro, valor presente líquido, 1. 2 menos 1, 1. Mesmo valor presente líquido. Agora, índice benefício-custo, 2 sobre 1 é 100%. Né? 2 sobre 1 desculpe, 200%. Né? 2 vezes 100, 200%. Ou seja, o dobro. Né? Então, por isso eu uso valor presente líquido, índice de benefício-custo, quanto que eu vou demorar para retornar o que eu vou ter que investir, que é o payback, não é? O retorno adicional do capital investido, né? Eu invisto muito. Não, em função do que eu invisto, quanto que eu recebo por parcela em função do que eu invisto, que é o ROIA, né? Então, na planilha lá, estão todos esses. Olha lá a planilha. Aí depois coloca dentro do banco de dados. Depois colocar dentro do banco de dados e automatizar. De novo, eu vou falar isso. Você tem um trabalho na hora, e essa é a barra pesada que vocês estão aturando. Por quê? Que vocês estão trocando pneu com o carro andando, vocês estão tendo que entender o que é banco de dados e ainda ver ele funcionando, e para que ele serve, fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso é barra pesada, isso desanima, mas não desanime. Por quê? Porque depois tudo que você for fazendo já vai estar lá. Você não vai fazer mais. Qualquer coisa que você pensar, já está pensado? Está lá? Beleza. E mais, você troca muita informação de processamento, de tudo. Então tem que passar essa fase e jogar a engenharia florestal no outro patamar, não é? No outro nível, não é? Toda essa história começou quando a gente estava falando, começou alguma coisa, eu não me lembro como é que ela começou, não. Ah, tá. Tá, beleza. Então já vimos. Então, quando que a gente usa? Quando que a gente não usa, que é jogar dinheiro fora, né? E quando que a gente usa? E por que a gente usa em extratos específicos, em manchas específicas, não é? Mas aí sabendo, a gente já conhecendo, isso aí tá lá na exploração, os slides sobre isso estão lá na exploração, a gente não trata disso nessa disciplina, tá lá na calibragem da exploração, distribuição normal, combinação, distribuição normal, combinação, distribuição T, tá lá na calibragem da exploração, pra gente, que a gente usa muito isso. Não usa só para manejo, não. Para exploração a gente usa muito, amostragem a gente usa muito, não é? Pra gente saber o que está fazendo, né? Fazer de forma correta, não é? Então, a gente tem 11 minutos, eu quero terminar às 10h30. E a gente tem 11 minutos. Eu acho que não vai dar para a gente desenvolver, infelizmente, para dar continuidade aqui a nossa organização. A gente aprendeu a importar dados. E esses dados vêm junto, em geral, vêm junto com um monte de entes misturados. A gente aprendeu a separar os entes e a gente aprendeu a ir arrumando, formatando tabela por tabela dos nossos entes, não é? Isso é que a gente está fazendo aqui, não é? Eu passei já aquele roteiro do que a gente tem que fazer no banco de dados. A gente tem que cumprir aquele roteiro, não é? Não é? Aquela a parte exatamente. Aquela parte maior ali, a parte de tabela,
Por que que é a parte maior? Porque o resto é quase o resto mesmo. O resto é muito fácil. Em consulta, eu quero desenvolver mais. Eu quero desenvolver mais porque eu quero que vocês se encantem. Sabe como? Eu quero que vocês se encantem com consulta. Mas vocês vão se encantar se essa parte de tabela já tiver mais ou menos consolidada. Tá no finalzinho mesmo. É. Depois que a gente acabar de arrumar essa tabela aqui, arrumar essas tabelas aqui. Não, então, a gente não chegou em estado físico, não. A gente arrumou o UPA, a gente arrumou o T, essa daqui foi que a gente trabalhou nessa disciplina na segunda-feira da semana passada, não é na outra, não. Não é dia de terça. Aham. Então, a UT, a faixa, porque eu acho que o Vinícius, né? Ele não tá fazendo a outra, não. É, é, a gente arrumou faixa, aí a gente ia começar a arrumar árvore. A gente ia começar a arrumar. A gente ia começar na disciplina, a gente ia começar a arrumar a tabela árvore, que a gente ia começar hoje. Que a gente acabou não começando. Mas a gente arrumou já a UPA, a UT, a faixa e essa daqui, que era a tabela árvore, que a gente ia arrumar, que a gente tem que padronizar os nomes, não é? Na verdade, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fez anteriormente. Mas tem algumas conversas aqui que a gente tem que ter. Com relação ao nome vulgar, tem umas conversas que a gente tem que ter aqui. A gente vai trabalhar mais nessa tabela aqui, que a gente vai fazer, deixar para a semana que vem, então. Mas olha só, eu quero que você já olhe esse mapa aqui e já comece a se garantir. Eu já sei o que é isso. Isso não é um filme de doido, não é um filme de maluco. Eu sei o que é isso aqui. Já sei o que ele está me mostrando. Eu já estou entendendo. São entes distintos. Esses entes têm relações. No caso aqui, eu só estou vendo relação de um para muitos, um para muitos, um para muitos. E eu sei por quê, não é? Aqui, ó. Aqui é faixa, um para muitos na tabela, que vai ser a árvore, né? Aqui faixa código, que a gente vai organizar o nome ainda, né? E assim tá, o T código, UPA código. Eu já tenho que olhar isso aqui e já tá entendendo mais ou menos o que eu tô vendo. Tá certo? Isso eu tenho que entender. Na semana que vem a gente vai padronizar essa tabela aqui, a árvore. E aí eu vou passar um outro banco, já que a gente já aprendeu a criar tabela, já criamos várias tabelas. A tabela UPA não está aqui, a tabela UT não está aqui. A UT está. UPA está também, desculpa. Mas a gente não está, a tabela nome vulgar não está aqui. A tabela espécie não está aqui. Aquela tabela que junta espécie, nome vulgar e plano de manejo também não está aqui. Aí eu vou passar uma tabela não, um outro banco, considerando que a gente já dominou essas etapas, para a gente já começar a trabalhar no próximo nível, tá certo? Mas até aqui você tem que estar entendendo. Se você não estiver entendendo, se você estiver desconfortável, você vai ter que me provocar. Ó, não bateu. Isso aqui ainda estou tendo dificuldade de entender isso. Aí a gente faz isso na hora da aula ou fora da hora da aula, sem problema nenhum. Na hora da aula ou fora da hora da aula. Para você, não, agora sim. Para a gente poder ir para aquela parte lá, que a gente vai só acabar aqui, formatar essa tabela, a árvore, que está aqui com o nome de tabela 1, mas é a árvore. Aí depois a gente vou mandar um banco de dados já mais evoluído para a gente começar a parte de processamento de dados. Mas essa parte de identificar ente, importar ente, separar ente, padronizar variável, para criar relações, essas coisas que estão lá naquela lista lá, você tem que olhar aquela lista lá que eu mandei, né, do roteiro, né, em um Word que eu mandei para ele. Tá, isso aqui eu sei. Ah, isso aqui eu não sei. Então tem que me provocar. Tá beleza? Aí a gente pode fazer isso na hora da aula. Digamos assim, vamos fazer agora. 10h30. Não, aí não pode, porque agora é a hora de vocês estarem olhando o vídeo.
que é a hora assíncrona. Ah, tá, então vamos marcar um outro horário. Tá bom, marcamos outro horário. Para ter uma conversa informal. Sabe como? Um momento extra, que não conta como síncrona. Conta só como uma conversa informal. Que a gente vai ter para esclarecimento de dúvida. Tá beleza? Então me provoca. Olha lá a lista. Eu sei. Isso aqui eu não sei não. Vou botar um asterisco aqui que eu não sei isso aqui bem. Tá? Isso aqui também eu não sei bem. Para a gente poder passar para a próxima etapa. E na próxima etapa eu vou considerar que vocês já sabem isso. Essa parte de tabela. Que eu falei lá no começo, eu falei. É a parte mais indigesta. É a parte que faz ninguém desanimar. É a parte que faz ninguém... que é uma pena. Que é só o começo. Que passa, naturalmente passa se você não desiste. Naturalmente passa se você não desanima. Então, não desanime. Agora a gente vai entrar na parte divertida, na parte que a gente, caraca, que isso? Mas vai ficar, se você não estiver dominando a parte de tabela, você não vai curtir a parte de processamento de dados. Quando a gente entrar no ambiente de consulta e começar a puxar variável, por isso aquele negócio, não tem informação repetida, aí você vai entender mais como nunca. Não tem informação repetida, não ter duas informações na mesma célula, que mais? Que mais, hein? Relação entre não ter variável de tamanho grande, não ter tabela de tamanho grande, não ter caractere especial, tudo isso você vai entender no próximo passo. Como? Mas você só vai curtir ele se você já tiver sedimentado, né? Entendido. Não domino completamente, mas entendi. Beleza. Não entendi. Então tem que voltar. Tá beleza? Senão não vai curtir a parte de processamento de dados, que é a parte que a gente vai... Vocês vão ver. Vocês vão ver, caraca, cara, como é que não me apresentaram isso antes? Meu Deus do céu, que isso? Por que não me... Não, porque é o que eu acho mesmo. Engenheiro florestal tinha que aprender banco de dados, tinha que ser matéria obrigatória do primeiro semestre. Você vai ver, cara, por que é que eu não tive isso desde o primeiro semestre? Quanta que informação que eu deixei escapulir por aí, que devia estar dentro do meu banco de dados. E agora eu nem sei mais onde é que está. Em algum papel, em algum livro, seja lá o que for. Sabe como é que é? Eu já devia estar dominando completamente, pegar um papel impresso, botar no scan, escanear, usar o OCR, transformar em caractere, passar para o Word, transformar em tabela, passar para a planilha e depois importar para o banco, importar dentro do banco. Eu devia estar brincando com isso já. Fazer automaticamente. Sabe como? É uma pena, Mas tudo bem. Em terra de cego, quem tem um olho é caolho. Então, se você desenvolver isso, você vai ter uma eficiência sobrenatural em relação aos demais. Como se você usar a ferramenta que está disposta aí. Internet, hardware, software, como? E conhecimento. Por isso que não tem que ficar reclamando. Tem biólogo fazendo inventário, tem geógrafo. Eu fui para uma banca da PUC, a PUC aqui do Rio de Janeiro me chamou para participar de uma banca de geografia, só tinha geógrafo lá. Uma menina fazendo mestrado em geografia, trabalhando com manejo de floresta na Amazônia. Eu fiquei chateado com ela? Não, de jeito nenhum. Tem mais aqui fundo mesmo. Se engenheiro florestal não pega, alguém tem que pegar. Pô. Sabe como? Porque se engenheiro florestal pegar, você tá fora. Você não tem como concorrer com os caras. Se os caras pegarem, não tem como. Esquece. Sabe como? Você tem como concorrer com o que tá, com a média geral lá. Mas se for um engenheiro... Claro que eu não falei nada disso para ela. Eu só pensei enquanto ela estava expondo lá, não é? A gente não tem que se preocupar com isso. Biólogo produzindo muda, e que produza muda. O engenheiro florestal tem mais o que fazer. E se for produzir muda, vai produzir muda diferente do biólogo, né, cara? A gente tem coisas, cara, só essa parte aí de eficácia, eficiência, efetividade, só essas partes desses índices, cara. O biólogo não vê nada disso. Não sabe nem o que é. Pensa que é a mesma coisa.
É isso. Terminamos no horário. Semana que vem continuamos. E continuamos, desculpe. Me provoca pelo celular, no WhatsApp. O e-mail eu não vejo sempre, pelo contrário. Eu vejo menos e-mail do que vejo o WhatsApp. Mas me provoca para, de repente, fazer uma abordagem adicional, sempre que precisar, uma conversa adicional. Mas na semana que vem a gente termina essa tabela aqui. Por que a gente vai terminar essa tabela? Porque é importante. Ela vai provocar outras tabelas, que é estado físico, que é nome vulgar, padronização de nome vulgar. A gente tem conversa a tratar disso. E na outra, então, a gente vai começar a parte de processamento de dados. Tá beleza? Grande abraço. Abração para todos. Enterra.